Você já percebeu que quanto mais você corre atrás de alguém, mais essa pessoa se afasta? Mas existe um fenômeno psicológico capaz de inverter isso completamente. Imagine ver aquela pessoa que hoje te ignora começar a te procurar, sentir sua falta e ter medo de te perder. Imagine ela observando seus passos em silêncio, tentando entender por que você mudou e se perguntando se ainda tem espaço na sua vida. Não é magia, não é sorte. É comportamento, é psicologia reversa, combinada com princípios estoicos que fazem você assumir o controle emocional e mental. E hoje eu vou te mostrar exatamente como transformar a dinâmica, como sair de quem busca para quem é buscado. Você não vai precisar correr atrás de ninguém. Eles é que vão correr atrás de você. Se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo. Vamos lá. Número 8. O poder do distanciamento controlado. Imagine por um instante que a pessoa que hoje te ignora, amanhã acorde pensando em você. Não por carência, não por saudade comum, mas porque sua presença se tornou rara, estratégica e impossível de substituir. Isso não é sorte nem destino. É comportamento, é psicologia reversa, somada aos princípios mais afiados do estoicismo. E o primeiro deles é simples. Quem controla o distanciamento, controla a narrativa. A maior fraqueza de quem tenta conquistar alguém é mostrar necessidade. A necessidade cheira a desespero. O desespero afasta. Mas quando você domina o distanciamento controlado, algo muda. A outra pessoa começa a se perguntar: por que ele mudou? Por que ela sumiu? Por que eu não sou mais prioridade? E é exatamente esse vazio que cria a atração. O ser humano é programado para perseguir o que não domina, o que não entende, o que escapa das mãos. Os estoicos chamavam isso de autossuficiência, a capacidade de estar bem consigo mesmo, independente de qualquer resposta externa. E nada ativa mais atração do que perceber que você não precisa de ninguém, mas escolhe estar ali. Quando você pratica o distanciamento controlado, você vira espelho. Se a pessoa se aproxima, você responde. Se se afasta, você se torna silêncio. E esse silêncio vale mais do que qualquer palavra bonita que você já enviou. A psicologia reversa começa quando você deixa a outra pessoa sentir o impacto da sua ausência. Porque a ausência fala, a ausência pressiona, a ausência faz pensar. E quando pensar demais, ela vai tentar entender você. E quando tentar entender, vai tentar se aproximar. Mas aqui está o segredo que quase ninguém entende. Distanciamento não é ignorar, é controlar a frequência. É sumir um pouco, aparecer com calma, conversar sem ansiedade, nunca responder com pressa, nunca demonstrar pressa. É deixar claro, sem precisar dizer que você é um universo inteiro, não uma sombra implorando por atenção. Quando você faz isso, algo poderoso acontece. A outra pessoa começa a sentir que pode te perder. E o medo de perder alguém que transmite valor é o gatilho. Número 1 da corrida emocional. É o que faz ela voltar. É o que faz ele mandar mensagem. É o que faz ela perguntar: você está diferente, né? Sim, você está. E ela percebe, e quando percebe, corre atrás. Assim começa o jogo. E você já deu o primeiro passo. Número 7. O segredo da indiferença inteligente. A arma mais forte da psicologia reversa. Se existe uma arma psicológica capaz de inverter completamente a dinâmica entre você e a pessoa que deseja, essa arma é a indiferença inteligente. Não é desprezo, não é frieza, não é arrogância, é estratégia pura. É comportamento calculado, é a habilidade estoica de demonstrar que nada externo controla suas emoções. Porque a verdade é dura, mas libertadora. Quando você mostra que está disponível demais, a pessoa para de te valorizar. Quando você mostra que está investido demais, ela relaxa. Quando você demonstra que sente demais, ela sente de menos. Por isso a indiferença inteligente funciona. Ela cria um contraste emocional tão grande que a outra pessoa começa a estranhar sua postura, começa a sentir falta do que antes tinha de sobra. Antes você corria atrás. Agora você simplesmente segue sua vida. Antes você mostrava interesse demais. Agora você mostra paz. Antes você reagia a tudo. Agora você reage ao que importa. E é nessa mudança silenciosa que o poder surge. A pessoa começa a se perguntar se ainda significa algo para você.
E essa dúvida é suficiente para criar atração. Isso acontece porque o cérebro humano é movido por incertezas. Quanto mais imprevisível você se torna, mais a outra pessoa quer entender você. Indiferença inteligente não é ignorar mensagens, é responder no seu tempo. Não é tratar mal, é tratar com respeito, mas sem exageros. Não é frieza emocional, é controle emocional. É a capacidade de mostrar que sua felicidade não depende da presença de ninguém. Isso faz você se tornar raro, e tudo que é raro se torna valioso. A psicologia reversa entra quando você faz exatamente o oposto do que a pessoa espera. Ela espera que você reaja, você respira. Ela espera que você cobre, você se afasta. Ela espera que você demonstre carência, você demonstra estabilidade. E quando você faz isso, algo inevitável acontece. A pessoa sente sua falta. E quando sente sua falta, ela volta. E quando volta, volta correndo. A indiferença inteligente é o ponto onde você deixa claro: eu quero você, mas não preciso de você. E essa frase silenciosa tem um poder devastador. Número 6. O jogo do mistério calculado. Como fazer a pessoa sentir sua falta de verdade. O ser humano é naturalmente atraído pelo mistério. O que não entende, ele persegue. O que não decifra, ele observa. O que não controla, ele deseja. E é exatamente por isso que o mistério calculado é um dos pilares mais fortes da psicologia reversa, aplicada ao estoicismo. Porque quando você deixa de ser previsível, você deixa de ser comum. Quando você deixa de ser comum, você se torna impossível de ignorar. Antes a pessoa sabia tudo sobre você. Seus horários, seu humor, sua rotina. Agora ela não sabe mais o que esperar. Antes você respondia rápido, agora responde no seu ritmo. Antes você falava tudo o que sentia. Agora você escolhe o que vale a pena ser dito. Antes você narrava detalhes da própria vida. Agora você vive sem criar expectativas. Que essa mudança silenciosa cria um tipo de curiosidade que se transforma em saudade. O mistério calculado funciona porque tira da outra pessoa a sensação de que já te possui. E quando alguém sente que te possui completamente, perde o interesse. Mas quando percebe que você é um território emocional que ela ainda não domina, o instinto de conquista desperta. Isso não é jogo sujo, é comportamento humano, é natural, é real. E os estoicos sabiam disso. Mostre apenas o necessário. É esse o princípio. O resto, deixe que descubram. Você não precisa postar tudo, contar tudo, explicar tudo. Quanto menos você revela, mais a pessoa imagina. E a imaginação é muito mais poderosa do que qualquer realidade. Quando você controla o mistério, você controla a intensidade do desejo. Você deixa a pessoa se perguntando: com quem ele está? O que ela está fazendo? Como ele mudou assim? Por que ela está tão diferente? O mistério cria espaço, e o espaço cria atração. É ele que faz a pessoa olhar seu perfil, lembrar de momentos, repensar atitudes, sentir falta do que tinha, ou do que pensa que perdeu. E então surge a pergunta que muda tudo. Será que ainda tenho chance? Quando essa pergunta aparece, a corrida começa, e você nem precisou pedir. Número 5. O valor da escassez emocional, como se tornar impossível de substituir. Nada desperta mais desejo do que aquilo que é raro. E nada perde valor mais rápido do que aquilo que é abundante demais. A psicologia humana funciona assim desde sempre. E quando você entende isso, você percebe que a escassez emocional é uma das técnicas mais poderosas para fazer alguém correr atrás de você. Antes você entregava tudo. Atenção constante, respostas imediatas, preocupação exagerada, validação gratuita. Agora não. Agora você oferece só o essencial, só o suficiente. Não é frieza, é equilíbrio. Não é jogo, é autocontrole. Os estoicos sempre repetiram: o que é demais se destrói. E quando você dá atenção demais, você destrói o valor dela. Quando demonstra interesse demais, destrói o peso dele. Quando se entrega demais, destrói o próprio mistério. Mas quando reduz o excesso, algo muda. A pessoa começa a notar sua falta. Começa a perceber que o que tinha antes não tem mais. Antes ela sabia que você sempre estaria ali. Agora ela não tem tanta certeza. E essa incerteza é exatamente o que faz ela desejar sua presença. A escassez emocional cria contraste. Faz você sair do comum. Faz você parecer alguém que escolhe, e não alguém que implora.
Quando você oferece menos, mas oferece com qualidade, a pessoa percebe que sua energia não está à venda. Ela precisa conquistar, precisa merecer, precisa se mover. E quando alguém sente que precisa conquistar você, o jogo vira instantaneamente. Você não está se afastando para machucar, está se afastando para se preservar, está se afastando para se valorizar, está se afastando para mostrar silenciosamente que não é qualquer um que tem acesso ao seu mundo emocional. E quando alguém entende isso, entende também que te perder seria um erro caro. A escassez emocional faz você parecer valioso, e tudo que é valioso é perseguido. Agora a pessoa começa a sentir que não pode te substituir facilmente, começa a perceber que sua energia, sua paz, sua estabilidade não existem em qualquer esquina. E quando essa ficha cai, ela corre atrás. Número 4. O controle das reações. A lei do desapegar para atrair. A maioria das pessoas perde completamente o poder quando reage demais. Perde a postura quando se irrita. Perde o valor quando demonstra desespero. Perde a força quando tenta provar algo. Mas quando você domina suas reações, quando você decide que nada externo tem permissão para controlar suas emoções, você se torna absolutamente irresistível. Controle emocional é uma das formas mais puras de psicologia reversa, porque a pessoa espera que você exploda, mas você respira. Ela espera que você cobre, mas você ignora. Ela espera que você demonstre carência, mas você demonstra paz. E esse contraste é poderoso, porque revela maturidade. Quem controla suas reações controla a dinâmica. Quem controla a dinâmica controla a energia. E quem controla a energia controla a atenção. Os estoicos chamavam isso de poder interno, a habilidade de permanecer inabalável mesmo quando tudo parece querer te tirar do eixo. E quando você se recusa a reagir ao caos, o caos perde o poder. Antes a pessoa conseguia te afetar com uma palavra, um silêncio, uma atitude. Agora não. Agora você observa, pensa e decide se vale a pena responder. Isso desconcerta. Isso confunde. Isso atrai. Porque demonstra que você não é guiado pelo impulso, mas pela consciência. E a consciência sempre vence. Quando você para de reagir automaticamente, você quebra o ciclo emocional. A pessoa percebe que não consegue mais te manipular emocionalmente, percebe que suas atitudes não te tiram mais do centro. Então surge a insegurança. E da insegurança nasce a vontade de correr atrás. Porque quem antes se sentia confortável te vendo reagir, agora se sente perdido te vendo calmo. O silêncio se torna arma, a paz se torna estratégia. A postura se torna mensagem. E essa mensagem diz, eu mudei, e você não me controla mais. Quando essa percepção nasce, o jogo vira. Ela começa a querer sua atenção. Ele começa a querer sua validação. Começam a buscar aquilo que antes tinham sem esforço. Porque agora, suas reações não estão mais disponíveis. Agora você se pertence. E quando alguém percebe que você se pertence, começa a tentar te reconquistar. Número 3. O poder do efeito espelho faça a pessoa sentir exatamente o que você sentiu. Uma das técnicas mais potentes e menos percebidas da psicologia reversa é o efeito espelho. Não é vingança, não é provocação, não é joguinho. É devolver com maturidade e autocontrole exatamente a energia que a outra pessoa te entregou. Antes você esperava mensagens, agora você segue sua vida. Antes você alimentava conversas, agora você responde com equilíbrio. Antes você colocava essa pessoa no centro do seu mundo. Agora você coloca a si mesmo. E esse reflexo silencioso cria um impacto intenso, porque obriga a outra pessoa a se ver a partir de você. Ela começa a perceber como te tratou. Começa a sentir o vazio que te fez sentir. Começa a experimentar o silêncio que antes ignorava. E esse choque psicológico é poderoso. O ser humano só valoriza aquilo que percebe faltar. Quando você devolve a mesma energia, você ativa a consciência da outra pessoa. Ela percebe que perdeu espaço, percebe que perdeu prioridade, percebe que não controla mais nada. Isso quebra expectativas, desmonta padrões e cria insegurança. A insegurança, por sua vez, gera movimento. Antes você corria atrás. Agora é ela que sente medo de te perder. Antes você demonstrava importância demais. Agora ela sente que perdeu importância na sua vida. Antes ela tinha acesso ilimitado à sua atenção. Agora precisa se esforçar para ser notada. E quando a pessoa percebe que precisa se esforçar, ela começa a correr atrás.
O efeito espelho funciona porque não é agressivo. É natural, é justo, é equilibrado. E combina perfeitamente com o estoicismo, porque respeita o seu valor e devolve o peso das escolhas de forma silenciosa e poderosa. Você não precisa humilhar, provocar, atacar ou discutir. Basta ajustar sua energia. Basta entregar o mesmo nível de esforço que recebe. Basta parar de exagerar. Quando a pessoa sente na própria pele o que fez você sentir, algo dentro dela muda. Surge a dúvida, surge a saudade, surge a vontade de reconquistar o espaço que antes era garantido. E quando essa vontade nasce, a perseguição começa. Número 2. A lei do progresso silencioso. Como evoluir calado faz a pessoa te perseguir. Existe algo extremamente poderoso que quase ninguém percebe. Quando você começa a evoluir em silêncio, a pessoa que te subestimou começa a te observar de longe. E quando ela observa, ela sente. Sente falta, sente dúvida, sente medo, sente curiosidade, sente desejo. O progresso silencioso é uma das formas mais fortes de psicologia reversa porque você não explica nada, não anuncia nada, não tenta provar nada. Você simplesmente muda. E essa mudança fala mais alto do que qualquer discurso. Antes você vivia tentando impressionar, agora você vive para si mesmo. Antes você avisava seus passos, agora você apenas age. Antes você buscava validação, agora você se valida. Antes você precisava da presença de alguém para se sentir bem. Agora você cria sua própria paz. E essa transformação causa um impacto psicológico devastador na outra pessoa. Ela começa a reparar. Seu humor mudou, sua rotina mudou, sua postura mudou. Você está mais focado, mais seguro, mais independente. E o mais assustador, você não falou nada sobre isso. O progresso silencioso cria um mistério irresistível. A pessoa começa a se perguntar o que aconteceu com você. Quem influenciou essa mudança? Quem está ao seu lado? O que você descobriu? Porque você não precisa mais dela em nada. E quando alguém percebe que perdeu o poder sobre você, surge o desejo de recuperar esse poder. Surge a vontade de se aproximar. Surge a sensação de eu estou ficando para trás. O estoicismo ensina que evolução verdadeira é interna, não exibida. Não é sobre mostrar resultados. É sobre se tornar alguém tão estável que os resultados aparecem naturalmente. E quando aparecem, sem anúncio, sem explicação, sem tentativa de chamar atenção, eles impactam ainda mais. A pessoa que antes te ignorava, agora fica observando seus passos. A pessoa que antes se sentia superior, agora sente que está perdendo espaço. A pessoa que antes tinha certeza de que podia te controlar, agora percebe que você não é mais o mesmo. E quando entende que você evoluiu sem ela, o medo de te perder se transforma em ação, e a ação se transforma em perseguição. Número 1. O peso do silêncio estratégico, como fazer a pessoa pensar em você sem você fazer nada. O silêncio estratégico é uma das ferramentas psicológicas mais poderosas que existem e quase ninguém sabe usar. Porque o silêncio não é ausência. O silêncio é presença ampliada. É espaço que faz a mente trabalhar. É distância que ativa a imaginação. É pausa que ativa desejo. Quando você se afasta um pouco, quando para de insistir, quando deixa de mandar a primeira mensagem, algo acontece dentro da outra pessoa. Ela começa a pensar, começa a imaginar, começa a lembrar, começa a criar cenários que não existem, porque o ser humano odeia espaços vazios. E preenche esses espaços com pensamentos, medos, suposições e desejos. E tudo isso acontece apenas porque você decidiu não fazer nada. Antes você comentava, curtia, mandava mensagem. Agora você some por algumas horas, alguns dias. E essa ausência cria ondas emocionais. Ela olha o celular. Ele confere se você visualizou. Ela entra no seu perfil. Ele se pergunta com quem você está. O silêncio estratégico mexe onde a palavra não alcança. Não é sumir por birra. É sumir por inteligência. É dar espaço para a outra pessoa sentir o próprio vazio. Os estoicos entendiam o poder do silêncio como ferramenta de domínio emocional. Não é silêncio agressivo, é silêncio maduro. É silêncio de quem não implora, não força, não exige. É o silêncio de quem sabe o próprio valor. Quando você fica em silêncio, você para de entregar energia. E quando você para de entregar energia, a pessoa perde a referência emocional que tinha sobre você. Antes ela sabia exatamente como você reagia. Agora ela não sabe mais nada. E isso gera insegurança.
A insegurança gera reflexão. A reflexão gera saudade. A saudade gera vontade de se aproximar. E a vontade vira ação. Muitas vezes, enquanto você acredita que nada está acontecendo, a pessoa está vivendo um turbilhão interno por causa da sua ausência. E é exatamente isso que faz ela voltar. O silêncio estratégico coloca você no controle emocional da situação sem levantar um dedo. E quando você cala, a pessoa finalmente começa a ouvir. Você precisa assistir o próximo, onde eu te mostro a técnica estoica que faz qualquer pessoa sentir sua falta, até mais